Boa noite, amigos. É com alegria que estamos aqui em mais uma quarta-feira para os nossos estudos semanais. Hoje nós vamos tratar do pensamento e conduta, uma lição muito bacana que nós vamos aqui dar uma analisada. Inicialmente, porém, lembrando aí do nosso telefone do WhatsApp, para que vocês possam estar comunicando conosco, perguntas, dúvidas, sugestões de temas, principalmente encaminhar nomes para tratamento à distância. Tá aí o telefone 981 15 90. Esses nomes, ao final, nós vamos fazer uma pequena oração em favor desses irmãos, e esses nomes serão também encaminhados para o tratamento presencial que temos aqui na nossa instituição, em Sobradinho mesmo, a quadra 4, toda segunda-feira, às 20 horas. Então, é importante ter esse telefone, divulgar, passar para as pessoas que não podem frequentar presencialmente. E é uma maneira também da gente divulgar o nosso trabalho, né? Divulgar os nossos estudos e o trabalho social que no final a gente sempre fala rapidamente, né? O trabalho da contribuição importante que possamos dar para a sequência dos nossos trabalhos em favor dos nossos irmãos que mais necessitam. Para iniciar, nós então escolhemos ali uma passagem no 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17. Nós vamos projetar, ler e vamos fazer a nossa prece inicial. Depois nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Então, nosso tema de hoje, pensamento e conduta. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17. Convidamos a todos a fazermos a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, nós rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo, para o nosso estudo, para o nosso tratamento de hoje, a fim de que possamos nos tornar úteis à tua seara do bem. Por isso te pedimos o amparo, o auxílio, para que a nossa mente busque sempre se conectar com o plano superior, a fim de absorvermos da espiritualidade pelo conteúdo trazido pelas obras, pelos estudos, possamos nos orientar, assimilando aquilo que necessitamos para a nossa mudança, para a nossa conduta diária. Que a tua paz e o teu amor esteja conosco agora e graças a Deus. Muito bem, amigos, estamos aí então. Nós vamos dar início a esse estudo. Inicialmente, antes de entrarmos no texto propriamente dito, pensamento e conduta, nós encontramos uma passagem lá no roteiro, o livro Roteiro, também de Emmanuel, na lição 26, uma questão relacionada ao pensamento, para introduzir esse estudo que Emmanuel faz na obra que nós nos baseamos sobre o pensamento e conduta, que é o livro Encontro Marcado, na lição número 41. Então, nós vamos iniciar, então, com o Emmanuel falando sobre finalidade, que é o texto, né? Colocamos de propósito o mesmo título que está na lição e tiramos um trecho para introduzir esse nosso estudo, que tem tudo a ver na compreensão do pensamento e na questão da vontade, associado a algo que nós vamos entender que depende exclusivamente de nós, essas conexões no campo do bem ou no campo do mal a nível de pensamento. Então ele começa assim, nós vamos colocar para vocês aí, para que possamos ler juntos. A mente em qualquer plano emite e recebe. A mente em qualquer plano emite e recebe. Dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Ele fala que a nossa mente está aí em processo de emissão, recepção, emite e recebe, dá e recolhe. Então nós estamos em constante movimento de ação e reação, de dar e receber, de emitir e captar, ok? E isso no sentido da projeção do destino, que compete atingir. Aí ele fala: estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. Isso é 24 horas por dia. Isso é automaticamente.
A nossa mente, ela está presente, ativa, sempre. Então, esse movimento que ele fala, de emitir, de receber, de dar e de recolher, né, ele vai atingir um objetivo, um destino, ok? E esse processo de assimilação, né, de sintonia mental, ele é permanente, ele é constante. Eu costumo dizer que muitas das vezes a gente fala algo e faz outra. Então não basta você simplesmente, hoje eu vou ter um pensamento de equilíbrio, hoje eu vou manter minha mente elevada. Hoje, quando eu desligar do corpo no momento do sono, eu vou encontrar com a espiritualidade superior. Isso é falar. Mas será que nós temos a condição para executar isso, não pelo critério da fala exterior, mas nós produzimos isso de uma maneira dinâmica, diária, permanente, com vontade firme? Então, isso é que a gente precisa entender. Como o nosso pensamento ele está constante, ele é permanente, esse processo de sintonia, como ele fala na lição aí, nós estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. Então, não é o falar, é a questão da sintonia. É algo que brota de nós, dentro do nível mental que nós nos encontramos. Que bacana entender. Então, muitas das vezes eu estou no movimento religioso, eu estou no movimento social de assistência, mas muitas das vezes eu não estou vibrando, vivendo aquilo interiormente. Porque a nossa mente, essa assimilação de corrente mental, ela vai encontrar o nível de pensamento e de sintonia que eu vivo nessa questão permanente. Então, aquilo que é o real, aquilo que é o verdadeiro, aquilo que produzimos como essência, né, nossa. Então, é importante entender isso, porque muitas vezes a pessoa fala que está no movimento de bondade, mas falta interiorizar. Por que que eu falo isso? Quando você encontra na literatura espírita, Humberto de Campos, Hilário Silva, próprio André Luiz, e ele trabalha bem isso aí no livro Os Mensageiros, nos capítulos iniciais, onde ele mostra as falências mediúnicas. Humberto de Campos traz aí uma série de histórias não só de espíritos, mas espíritos, né, que reencarnaram com propósitos, né, com promessas de execução. Mas e o campo interior? Ele corresponde com isso? Então, o nosso estudo, por isso que o tema pensamento e vontade, para a gente entender que esse movimento ele tem que ser interior. Interior. Por isso que Jesus nos disse: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Porque não é só o falar aquilo que quer, mas é viver verdadeiramente esse conteúdo, esse desejo. Ou seja, o nosso pensamento ele tem que estar em nível superior. Emmanuel continua aí lá no livro Roteiro, ele fala assim, ó, de modo imperceptível, porque esse processo ele é um processo sutil, onde você muitas das vezes não precisa expressar verbalmente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos. Olha só, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Então é conteúdo nosso, individual, interior. É aquilo que eu sou naquele momento, né? É aquilo que eu vibro naquele momento. Por isso que nossos estudos são todos, podem reparar, voltados para o nosso campo interior. Porque sem essa mudança interior,
a vida não tem sentido no sentido para nós de processo evolutivo, de avançarmos na nossa reencarnação. Nós reencarnamos para isso. Então, e a mente, o pensamento que comanda tudo, o estágio que nos encontramos, nós temos que ter uma atenção muito importante para que a gente possa ter um grande aproveitamento por aquilo que somos verdadeiramente. Como nós sabemos que estamos aquém das questões evolutivas, ainda nos falta muito os pré-requisitos para alcançarmos os estágios evolutivos, nós precisamos estudar e nos estudarmos para nos tornar melhores, ok? Então é de modo imperceptível, é sutil. Ele fala, ingerimos pensamento a cada instante. Então esse movimento, ele é 24 horas por dia, gente. Nem quando nós dormimos, nós desconectamos a nossa mente do universo. E é sintonia, ele não está falando aqui que é só no plano carnal, só no plano espiritual. Não existe isso. A nossa sintonia, o nosso pensamento, ele está em todos os planos. Sempre. Nosso pensamento é contínuo, ele não para. Estamos conectados, ingerindo, absorvendo e emitindo constantemente. Aí ele conclui aí no trecho que nós separamos para o nosso estudo e fala assim, ó, por isso, quem não se habilite, olha só, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, importante entender isso aí, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Por isso, preste atenção, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Ou seja, se nós não nos propusermos a conhecimentos superiores para podermos trabalhar essas questões íntimas, para nos conhecermos, e encontrarmos as maneiras adequadas de vivenciar superiormente, de colocar em prática os ensinamentos divinos. Se nós não exercitarmos essa vontade firme de seguir os ensinamentos superiores, nós vamos falir, padecer, nós morreremos pelas contingências do meio, ou seja, desse sistema humano que nos impulsiona para o campo inferior. Ele não deixa a gente volitar, alçar voos. Então nós temos que lutar com isso. O que eu acho interessante, e Emmanuel é ótimo para isso, é que essas orientações estão nos afirmando como funciona. Está nos mostrando como é, como que funciona. Por isso que quando nós somos lançados ao programa reencarnatório, a força inferior ela é muito grande. Pela questão inferior nossa e pela questão mental, porque o nosso pensamento ainda navega em campo inferior. Então a força no campo negativo é muito forte. Se nós não nos empenharmos através das forças superiores, ele nos dá a dica aqui do estudo, do conhecimento, de buscarmos esses conhecimentos superiores e exercitarmos a vontade firme de querer vencer, de querer colocar em prática esses ensinamentos. Ele está falando que é assim. Nós vamos nós vamos sucumbir por essa força inferior.
que é esse mundo que nós estamos vivendo, que nós somos lançados dentro do programa espiritual, que precisamos vencer, lutar para concluirmos as etapas evolutivas pelo campo das provações, da dor, do sofrimento, fazendo boas escolhas. Quais boas escolhas? Temos que estudar. A espiritualidade, ela está sempre nos alertando, nos falando, nos mostrando aquilo que devemos fazer. A própria lição está mostrando. Então nós precisamos exercitar isso para que ao menos possamos estar absorvendo, conectando com as forças acima do estágio que nos encontramos. Por isso nós temos os mentores que cuidam das nossas vidas, por isso nós temos os mentores que nos acompanham nos projetos reencarnatórios. Estamos preparando o estudo da semana que vem para falarmos sobre isso, dessa força superior que nos acompanham na nossa trajetória reencarnatória. E quando nós falimos é por culpa nossa, não por falta de recurso superior, recurso divino, no qual nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores se empenham tanto. Então, semana que vem nós vamos versar sobre esse assunto, para que nós possamos entender a importância dessa espiritualidade do bem, que faz de tudo para que possamos assimilar as forças superiores, para que possamos nos impulsionar no campo do bem, dando passos firmes, vencendo as etapas que nos compete pelos erros cometidos do passado. Então, é muito importante o nosso entendimento, muito importante. E sobre o pensamento e conduta, então lá vai. Olha o que Emmanuel fala da nossa vontade versus pensamento, da nossa conduta, do nosso desejo firme de querer melhorar e assimilar essas forças superiores e executá-la no nosso dia a dia. Ele fala, nem, nem sempre estamos habilitados a eleger o nosso ambiente mais íntimo na experiência cotidiana. Às vezes somos constrangidos a suportar certos quadros de luta ou partilhar o convívio de pessoas que não se nos afinam com a maneira de ser, em razão dos compromissos que trazemos de existências passadas. Entretanto, em qualquer situação, somos livres para escolher os nossos pensamentos. Então, lembre, Emmanuel já nos fala, nós vamos conviver com pessoas que não são afins a nós. Porque temos compromisso, temos tarefas. E em momento algum a espiritualidade fala que devemos caminhar sozinhos, evoluir sem a companhia de ninguém. Nós viemos para o mundo para isso, para convivermos junto com outras pessoas, no qual nós estamos ligados pelas ligações do passado. E não é à toa que reencarnamos juntos. Então nós temos compromissos a executar e muitas das vezes as nossas companhias não vai ser dos nossos sonhos. Ora, se dentro do nosso próprio campo familiar nós temos as divergências, nós temos os espíritos endividados, os inimigos do passado. Ora, em todo e qualquer ambiente que venhamos a viver pelos nossos compromissos, o compromisso de conviver em vizinhos, com os familiares, com os vizinhos, no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, institucional. Ora, quem vai confrontar conosco no nosso dia a dia? Aqueles que temos dívidas, somado com aqueles que vão nos acompanhar e já somos da família espiritual, no qual temos afinidades.
Então a espiritualidade deixa claro, posto, e ele fala, somos livres para escolher os nossos pensamentos. Que caminho tu vai tomar? Qual vai ser a sua escolha diante dos processos, dos problemas que a vida vai te provocar? Nós não cansamos de mostrar aqui, texto da espiritualidade, que nós viemos no ambiente compatível com a nossa necessidade evolutiva. Ora, eu tenho que vir para o meio onde eu tenho dívidas, carências, débitos. Por isso que o nosso mundo é um mundo de sofrimento, é um mundo de prova e expiação. É bacana entender isso para a gente compreender que estamos no lugar e no momento certo. Não tem nada errado. Não fizemos escolhas erradas no sentido de convivência, no sentido de constituir família, de brotar em nós a nossa profissão. Aliás, Emmanuel trabalha isso no livro Pensamento e Vida. Está tudo certinho. O que precisamos realmente acertar em relação à nossa conduta é executá-la de maneira correta. Emmanuel então prossegue e fala: cada inteligência, cada inteligência emite ideias que lhe são peculiares, a se definirem por ondas de energia viva e plasticizante. Ou seja, meus irmãos, nós projetamos o que somos, a nossa mente emite o que temos e materializamos esses pensamentos. São pensamentos, ideias, conteúdos individuais, peculiares, né? E de energia viva e plasticizante, ou seja, ele dá vida, ele dá forma, ele dá movimento. Mas se arroja de si essas forças, igualmente as recebe, pelo que influencia e é influenciado. Então, tanto nós temos esse movimento para fora de nós, em conexão com os pensamentos conectados conosco, e da mesma forma nós assimilamos dos outros. Depende aí da nossa sintonia, do nosso nível de conexão. Ainda mesmo por instantes, toda criatura, ao exteriorizar-se, seja imaginando, falando, agindo em movimentação positiva, é um emissor atuante na vida. E sempre que se interioriza, meditando, observando ou obedecendo de modo positivo, é um receptor em funcionamento. Não tem como ser diferente, porque estamos em conexão. Não tem isso, eu não quero. É a tua mente conectada que emite e recebe aquele nível. Então, olha como que nós somos uma peça importante no sistema da vida. E é nisso que nós nos movemos. É nessa massa, nessa conexão dessa massa que nos movemos. Ora, nós queremos movermos pelo campo inferior ou em qualidades superiores melhores? Depende da nossa escolha. Somos livres para pensar, para expressar o nosso pensamento da maneira que quisermos. Por isso que nós temos que escolher pela conduta, pelo conteúdo. Por isso que ele fala, falando, agindo, movimentando, positivo ou negativamente. Porque tudo isso é inevitável. Nós lançamos, emitimos e também captamos. Por isso que ele fala que nós somos um receptor em funcionamento. Receptor em funcionamento. Na sequência ele fala:
Aqueles que se desenvolveram mentalmente, atingindo as esferas de criações sugestivas, assumem o papel de orientadores. Conseguiram elevar o padrão mental. E esse padrão mental é esse conjunto de ações, adquirindo responsabilidades mais vastas, pela facilidade com que articulam programas de rumo para os outros. Nosso anjo da guarda é um deles. São espíritos que têm afinidade conosco, senão nós não teríamos essa aproximação, era impossível essa convivência. Só que muitas das vezes, nós que somos o inferior, não correspondemos com essas forças superiores. Mas esses espíritos estão numa condição melhor, estão num nível superior. E são esses espíritos que conseguem atingir as esferas superiores, nos tornando nossos orientadores. Fazem parte dos programas reencarnatórios. Olha que bacana. Cada qual expõe o que pensa pelo esforço que realiza. O cientista pela obra a que se consagra. O professor pelo que ensina. O escritor pelo que escreve. O comentarista pelo que fala. O artista pelo trabalho em que se revela. Na vida, expressamos aquilo que somos, naquilo que fazemos. Analisemos assim aquilo que nomeamos como sendo nosso estado de espírito. Tensão, dúvida, angústia, irritação, otimismo, coragem, confiança ou alegria são frutos de nossa preferência no mercado gratuito das ideias, de vez que o fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal parte essencialmente de nós. Qual a nossa escolha? Qual a linha de conduta que nós vamos executar? Por isso, nosso tema é pensamento e conduta, no qual a nossa vontade vai direcionar as nossas escolhas. Aí, somos livres para escolher e expressar o nosso pensamento, segundo a nossa escolha. Claro aí, convençamos-nos de que a nossa mente possui muita coisa comum com o aparelho radiofônico. Sintonia. Nós vamos sintonizar onde nós queremos, segundo o nosso desejo. Por que ele fala isso? Ora, nós colocamos aí uma imagem, né? Se todos sintonizarem na mesma frequência da rádio, em qualquer lugar que você estiver na região, todos vão ouvir a mesma rádio, a mesma música, o mesmo comentário, a mesma reportagem. Sintonia. Emissão construtivas ou deprimentes, significando a carga sutil de sugestões boas ou mais que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados, porque não tem barreira nos planos da vida. Ele conclui assim: alcança-nos incessantemente e podem alterar-nos o modo de ser, mas não podemos olvidar que a nossa vontade é o sintonizador. Então, nós é que definimos. Pela nossa vontade, nós escolhemos o nível que queremos, qual a estação mental, qual a rádio que queremos ouvir, qual é o conteúdo que queremos sintonizar, inferior ou superior. É simples. Exige só a nossa boa vontade de escolhermos o melhor, de buscarmos a orientação superior para conduzir a nossa vida em instâncias superiores. Então, a nossa conduta só depende de nosso esforço para que ela seja melhor.
para que ela seja compatível com os ensinamentos superiores. A nossa vontade é o sintonizador. Nós viemos no mundo com condições, sem dúvida nenhuma, de buscarmos e escolhermos as coisas superiores. Isso não quer dizer, meus irmãos, que a espiritualidade vai nos tirar o sofrimento, as provações. Não, não. Porque elas são importantes para o nosso processo. Nós dependemos disso para evoluir. Então nós temos que associar ao programa espiritual que recebemos, que é muito bem cuidado por esses espíritos superiores, e escolher o conteúdo da sintonia do nosso pensamento. Lógico, tem que ser conteúdo superior. Quando nós falimos diante dos programas reencarnatórios, como nós vamos ver na semana que vem, é problema nosso, não da espiritualidade. A espiritualidade superior, pelo contrário, fazem de tudo o que é possível nas suas funções para poder nos conduzir ao caminho do bem, para que possamos vencer, independente das situações que a vida nos propõe a nível de dívida, de resgate reencarnatório. Nós temos condições de sairmos vitoriosos. E uma das maneiras é buscar o nível mental de nossa mente, de nossos pensamentos, pela vontade firme de escolher o melhor e mudarmos a nossa conduta. Pensamento e conduta. Vontade é o sintonizador. Vamos gravar isso no nosso campo íntimo, para que possamos, de maneira viva, dinâmica, tenhamos isso como roteiro para a nossa vida. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco e nos proteja agora e sempre. Agora nós vamos fazer a nossa oração em favor dos irmãos em tratamento. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite de estudo e de aprendizagem. Permita que os mentores amigos que nos acompanham na vida possam nos auxiliar a mantermos a nossa mente em produção constante, para que possamos ser úteis, colocando em prática todos os ensinamentos que temos aprendido com a sua obra de amor, que os mentores amigos traduzem com conteúdos importantíssimos para a nossa aprendizagem. Que o teu amor e o amor de Mãe Maria Santíssima, em forma de luz, possam nos envolver a todos, iluminando nossos caminhos. Que as dores, os sofrimentos, expressados por todas as dificuldades que surgem, pelas doenças, pelas incompreensões, pelas críticas, pela inveja, que nos são direcionadas, permita que nós trabalhemos o nosso campo para que não sejamos essas pessoas, esses espíritos que atrapalham o movimento da vida. Mas que possamos nos recolher, Senhor, baseado no teu estudo divino, para enfrentarmos as dificuldades naturais da vida que nos compete na presente encarnação. E possamos elevar o nosso pensamento às alturas, na busca de melhor compreensão. Que a tua paz e o teu amor seja conosco, que o amor de Mãe Maria Santíssima adentre todos os lares, a todos os espíritos encarnados e desencarnados, para que seu amor materno possa acalmar o nosso íntimo, nos dando força e energia para prosseguirmos, lutando sempre para nos tornar melhores. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco, hoje e sempre. Muito bem, amigo. Agora nós vamos mostrar rapidamente o trabalho social que a gente executa, né? Através aí da distribuição de cestas básicas.
que a gente sempre coloca para vocês aí, também os itens que compõem essa cesta básica, e também o trabalho com as mães grávidas, que é o enxoval Mãe Zeferina, no qual nós damos um kit com todos esses itens aí para as mães carentes, que é um trabalho de elas recebem orientação, aulinhas, né? Como passar a gestação e cuidar dos bebês. E quando está próximo aí do nascimento, a gente então entrega um kit desse, tá bom? E quando que isso ocorre? Sempre que nós conseguimos os recursos doados por vocês. Quando nós temos o valor, nós então, atendendo aí de 80 a 100 famílias, nós então adquirimos esse material, compramos e distribuímos. E quando acontece isso, a gente traz aqui também para poder mostrar para vocês. Através de foto, tal, o trabalho realizado. Tá aí os dados bancários, né, que já coloquei, e aí está o nosso contato para que vocês possam estar divulgando, espalhando o nosso trabalho, o Instagram para que vocês possam estar curtindo. É uma maneira de contribuir para que isso chegue em mais pessoas, compartilhando aí o nosso estudo e o conhecimento do nosso trabalho social, com oportunidade de doarmos algo em favor daquele que mais necessita. Que a paz do Mestre esteja conosco. Quarta-feira que vem nós vamos trazer um novo estudo para crescimento nosso nessa caminhada. Um abraço a todos. Até a próxima quarta-feira. Até lá.